Os aliens Omnitrix de Ben 10 são inspirados em diversas coisas diferentes, e tivemos consistentemente aliens novos inspirados em insetos nas 4 séries principais, e cada um deles consegue ter conceitos bem diferentes uns dos outros e inspirações em insetos diferentes. Eu sou o Feriverso e é isso que nós vamos ver, os aliens insetos do Omnitrix, e é claro que temos que começar pelo original, o Insectoide. Apresentado logo no segundo episódio do Ben 10 clássico, o Insectoide é o principal alien voador entre os 10 originais da série. Além disso, ele tem o poder de disparar gosma de seus olhos e também de sua boca. Essa gosma serve para grudar seus oponentes e também ela pode ser inflamável, podendo explodir ao entrar em contato com o fogo, mas também ela pode ter a propriedade de apagar o fogo, coisa que também já foi feita na série. Os seus 4 olhos também são flexíveis, o que permite que ele olhe em qualquer uma das direções, dando ele visão 360 graus. Em contrapartida, água pode ser uma grande inimiga dele, já que ele não consegue nadar, já que seus membros são muito finos, e também se sua asa estiver molhada, ele não consegue voar. Seu predador foi apresentado em Ben 10 Omniverse sendo o Lagartoide, e a principal coisa que ele faz contra o Insectoide é a capacidade de expelir um gás que neutraliza a gosma do Insectoide, o que já desarma ele de um de seus principais poderes. Sabemos também que o Insectoide cheira muito mal, isso devido a um óleo que ele secreta no corpo para manter as juntas do exoesqueleto dele se movendo, mas esse odor ruim pode ser uma desvantagem, já que dá para perceber ele à distância. E se for para tentar definir exatamente qual inseto que ele é, não é uma tarefa muito fácil, porque na verdade ele é meio que uma mistura de vários. Se a gente for ver, o nome original dele é Stinkfly, que seria mais ou menos mosca fedorenta na tradução. Além disso, durante a pré-produção, o nome dele era Dragonfly, que é literalmente libélula. Mas outro ponto muito importante dele que eu não tinha falado até agora é que ele tem um ferrão que pode ser usado para atacar, coisa que nenhum desses 2 insetos que eu falei tem, ou seja, isso pode vir de uma inspiração em uma vespa. E é por isso que eu acho que o nome Insectoide em português é muito bom, porque insectoide é uma palavra que significa que é algo ou uma criatura que possui características semelhantes a insetos terrestres. E é isso que o insectoide é, ele é um alien que possui características semelhantes a vários insetos aqui da Terra, e não é exatamente um em específico. No caso, eu acho que ele pode ser sim uma mistura de mosca, libélula e vespa, já que, pelo menos na minha opinião, visualmente a estrutura do corpo dele lembra bastante uma libélula, embora faltem algumas características específicas, mas não dá para negar que ele é feito para representar essa ideia de inseto genérico, essa amálgama que mistura várias características. E por isso que o Insectoide ele é bem interessante, e é bom que ele seja o primeiro alien inseto, sendo essa representação máxima deles. Já o segundo alien não tem muito foco nesse aspecto de ser um inseto, e ele é um alien de Ben 10 força alienígena, que é o Friagem, que, como seu nome já indica, o seu foco mesmo são seus poderes de gelo aliados a seus poderes fantasmagóricos. Basicamente, o Friagem é capaz de soprar gelo e disparar raios de gelo de suas mãos, além de conseguir utilizar a sua intangibilidade, que também é um de seus principais poderes, para congelar qualquer coisa que ele atravesse, o que também é uma combinação bem forte de suas habilidades. Ele possui asas que podem cobri-lo como se fosse um casaco, e ele pode voar até mesmo com elas fechadas, o que é bem curioso. Curiosamente, também vimos o predador dele em Omniverse, que é o Hipnótico, que pode ficar intangível, e em Ben 10, 2 seres intangíveis basicamente conseguem se tocar. E além disso, o poder principal do Hipnótico, como seu nome indica, é a hipnose, que ele vai hipnotizar o Friagem para conseguir capturá-lo com sua língua. Mas mesmo assim, o Friagem é um dos aliens com maior capacidade de sobrevivência no Omnitrix, conseguindo aguentar calor extremo, frio extremo, além de poder sobreviver embaixo d'água e no espaço, e ser imune à radiação. E o inseto que ele é baseado é a mariposa, e esse fato não implica muito nele no geral, sabe, só um pouco do seu visual, mas nada nos poderes, nem nada mais complexo. E é o que eu acho importante citar, é a reprodução dos necrofrigianos, que a gente vê isso de fato na série. A gente sabe que a cada 80 anos eles põem ovos através de uma reprodução assexuada, e se a gente for olhar os métodos de reprodução assexuada que existem, o que se encaixa mais próximo é a partenogênese,
que é um método que ocorre em alguns insetos, mas não é exclusivo de insetos. Inclusive, eu acredito que as próprias mariposas não se reproduzam assim, mas as abelhas e as formigas, por exemplo, podem se reproduzir através de partenogênese. E com isso claro, vamos para o próximo alien, que é o menos inseto que eu vou falar aqui hoje. E ele ainda é em Força Alienígena, só que ele aparece no filme, o Nanomech. Ele é o menor alien do Omnitrix, até menor que o Massa Cinzenta, e ele ainda pode ficar menor porque ele tem o poder de diminuir, além de poder realizar disparos de bioeletricidade que se mostraram bem poderosos durante a série. Ele também possui asas para voar, e assim como seu tamanho pode ser usado como vantagem, também em outras ocasiões pode ser uma desvantagem, com inimigos grandes conseguindo esmagá-lo ou até ele sendo suscetível a correntes fortes de vento, que na verdade pelo tamanho dele nem precisam ser tão fortes assim. E por que que ele é o menos inseto aqui? Na verdade tem dois motivos. O primeiro é que o Nanomech ele não é inteiramente um nanochip, ele é metade nanochip e metade humano, já que o Omnitrix teve que fazer essa adaptação na transformação para ele não ser controlado pela rainha da espécie. Então ele já tem uma aparência mais humanoide do que o nanochip normal tem. Mas outro motivo é que os próprios nanochips eles são baseados em insetos, só que na prática eles são máquinas. Mas ainda assim eu decidi citar aqui porque eles basicamente são máquinas inseto, que assim como abelhas e formigas, eles possuem essa ideia de colônias onde a rainha controla e cria novos nanochips, e aí o Ben, tendo essa transformação adaptada, não é controlado e consegue enfrentar a rainha. E se a gente for ver, os próprios nanochips normais, eles são uns insetinhos metálicos em formato de losango, embora eles em si não sejam inspirados em nenhum inseto específico, sem ser essa ideia das colônias de formigas e abelhas que eu citei anteriormente. E antes de a gente partir para a supremacia alienígena, para ninguém ficar com dúvida por que eu não tô falando do macaco-aranha, é porque aranhas não são insetos, elas são aracnídeos. No fim das contas, ambas as subclasses fazem parte do filo dos artrópodes. Então, se estivéssemos falando de artrópodes, o próprio artrópode, que é inspirado em caranguejos, que é um crustáceo, ele estaria aqui no vídeo, e o macaco-aranha, que ele é metade aranha, estaria aqui também. E chegando em supremacia, o alien que a gente tem aqui é o besouro, que não dá nem pra fazer mistério, porque o nome dele já deixa bem claro qual inseto que ele é. Mas a verdade é que existem vários tipos de besouro, e nesse detalhe eu vou entrar daqui a pouco. O besouro é um alien que tem um poder bem semelhante com o do glutão. Ele come coisas e depois consegue realizar um disparo energético de seu chifre. Ele também se mostrou bem forte e resistente, aguentando o ataque da manopla do capitão inimigo que tinha causado grande estrago em outros aliens antes. E além disso, nesse mesmo episódio, o Ben tava com o braço quebrado e ao virar o besouro, ele tá com o braço inteiro, coisa que nem o Fogo Fato tava, e o Fogo Fato a gente sabe que regenera o corpo inteiro se ele precisar. Então mostra aqui que possivelmente o besouro tem uma habilidade muito grande de regenerar membros quebrados, o que é bem impressionante. Mas além disso, infelizmente, o besouro não foi muito explorado, e a verdade é que a versão dele de supremacia alienígena e a versão de Omniverse tem visuais bem diferentes, com a supremacia sendo bem mais humanoide e ele sendo bem mais porradeiro. Ele sai na mão com o Vilgax, dá chifrada também, e o Omniverse ele parece mais um besouro de fato mesmo, né, com as partes metálicas que ele já tinha antes, e eu particularmente não consigo imaginar essa versão lutando da mesma forma que a de supremacia lutava. E indo pelo visual do Omniverse, que é mais parecido com um animal de fato, o chifre dele é basicamente baseado no chifre do besouro rinoceronte, só que invertido. O chifre tá de cabeça para baixo, porque nessa posição fica fazendo mais sentido dele ser uma arma, dele poder disparar. Mas ainda assim sou bastante fã do design dele de Omniverse e acho que foi uma boa melhoria. Chegando então em Omniverse, temos ele, Crash Hopper. O alien que possui suas pernas poderosas que permitem que ele salte muito alto e muito rápido, e também uma cabeça dura e resistente para ele poder dar cabeçada depois de saltar, fazendo uma ótima combinação de ataques. E os seus saltos são tão poderosos que podem causar até ondas de choque. E por incrível que pareça, ele já é o terceiro aqui no vídeo que a gente tem um predador em Omniverse. O predador dele é o Mucilator, que possui vários sacos de gosma roxa pelo corpo, que prendem o Crash Hopper quando ele pula para cima do predador. E a partir daí já era. E também as suas pernas, mesmo sem sua grande vantagem, se elas forem acertadas, elas podem fazer ele perder o equilíbrio, o que pode trazer uma desvantagem. E assim, o visual dele entrega bastante qual inseto que ele é, e o nome dele também. Crash Hopper é a mistura da palavra crash, que pode ser traduzida como colisão, por exemplo,
com Grasshopper, que significa grilo, ou seja, ele é um grilo, embora eu acho que dava pra deduzir isso só de olhar pra ele. E o último é o meu mano Scarábula. Eu gosto muito dele, embora eu acho que ele não tenha uma legião muito grande de fãs. Ele é um alien inseto pequeno que tem a habilidade de soltar uma gosma de sua boca e ele rola em cima dela, coletando detritos e qualquer outra coisa que tiver em seu caminho para aumentar essa bola. Depois ele arremessa e explode ela, causando uma grande destruição. Claro que ele não precisa crescer a bola de plasma para explodir ela, ele pode explodir o plasma dele a qualquer momento. Inclusive ele já usou de outras formas, como forma de corda para prender inimigos, e esse plasma já foi mostrado que ele consegue absorver energia, assim também se tornando cada vez maior. E como eu não imaginei, né, é óbvio que ele também tem um predador aqui, que é o Terrorantula, que é capaz de criar uma teia energizada que pode parar a bola de plasma do Scarábula e também pode ser usada para prender ele. E sinceramente, ele não é baseado especificamente em nenhum inseto. Derek J. Wright fez o design dele inspirado em Pokémon. E se a gente for ver, o nome dele em português é Scarábula, que vem de escaravelho, só que o nome dele em inglês é Bollweevil, que é a mistura de ball, que é bola, com Bollweevil, que é o nome de uma espécie de besouro, que em português se chama bicudo do algodoeiro. Esse nome foi dado por Matt Wayne, já que os nomes que o Derek tinha pensado que eram Third Burglar, que é algo como ladrão de cocô, e Collectible, eram nomes que já existiam em outras marcas, então ele não podia usar. Logo, na prática, ele não é baseado em nenhum desses insetos que eu citei especificamente, mas acabaram sendo referenciados em seu nome para fazer trocadilhos. E na verdade, teria mais um alien que poderia ter sido citado aqui nesse vídeo, mas ele não foi porque ele em si não é baseado em inseto, que é o glutão, mas a sua espécie possui comportamentos inspirados em abelhas e formigas, com aquela questão da rainha e tudo mais que eu citei lá no Nanomech. E eu tenho um vídeo exclusivo falando sobre a questão do glutão, falando sobre a sociedade deles e até falando sobre uma terceira subespécie e por que ela não poderia estar no Omnitrix. O vídeo está na tela e você pode clicar aí para acessar.